Boa noite. Seja bem-vindo. Antes de começarmos essa viagem no tempo, encontre um lugar confortável para se acomodar. Aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. E deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí. O amanhecer chega suave, como se a própria natureza desejasse suspender o tempo antes que o inevitável se concretize. Você desperta sobre um colchão simples, sentindo o tecido áspero de um lençol gasto pelo uso, e é envolvido por uma luz dourada que atravessa a pequena janela do quarto. Ao se erguer, ouve-se o distante dobrar dos sinos da Ágia Sofia, um som grave e solene que se espalha pela cidade como um chamado, ou talvez um lamento. Constantinopla, a lendária cidade de Constantino, ergue-se diante de você, ainda viva, ainda resplandecente, mas carregando um peso invisível, o pressentimento do fim. Saindo à rua, seus pés tocam as pedras frias do calçamento irregular. O ar da manhã traz consigo um perfume complexo, a maresia do estreito do Bósforo misturado ao aroma de pão fresco saído dos fornos, especiarias orientais ainda guardadas em sacos de cânhamo e, mais sutilmente, o odor metálico das armaduras dos guardas que patrulham os becos. Nada disso, porém, apaga a estranha sensação de que o cotidiano da cidade é apenas uma máscara. Atrás dela, algo mais denso, algo que não se diz em voz alta, paira no ar. Você segue pelos becos e vê como a cidade desperta. A arquitetura é um espetáculo em si. Casas de madeira e pedra se erguem lado a lado, algumas ricamente ornamentadas com ícones cristãos e mosaicos que brilham sob a luz nascente. A cada esquina surgem nichos com pequenas cruzes e velas acesas, um gesto de fé cotidiano, quase um pedido silencioso de proteção. Constantinopla é uma cidade que respira história. Suas ruas estreitas guardam ecos de imperadores, cruzados e mercadores que por ali passaram. E ainda assim, hoje ela parece ter encolhido, não em tamanho, mas em esperança. Logo, você alcança uma rua mais larga, de onde se tem uma visão privilegiada do Mar de Mármara. O sol reflete sobre as águas tranquilas, mas a cena idílica é quebrada por um detalhe que prende sua atenção. Navios ancorados ao longe, parte da frota otomana que vigia a cidade como predadores pacientes. É impossível não sentir um arrepio ao imaginar o que esses mesmos navios significam para os que vivem aqui. Um vendedor de frutas, de rosto marcado pelo sol e pela preocupação, ajeita cestos de figos maduros enquanto resmunga sobre o preço do trigo que sobe a cada dia. Ele percebe seu olhar e, com um sorriso forçado, oferece uma fruta como quem tenta preservar a normalidade. Mas os olhos o traem. Eles revelam cansaço, medo. A guerra não está apenas às portas, ela já entrou, de forma silenciosa, nos corações de quem permanece dentro dos muros. Os sons se misturam, passos apressados de mensageiros, martelos de ferreiros batendo em ferro para reforçar espadas, o riso nervoso de crianças que correm pelas ruas estreitas sem compreender totalmente o que está por vir. É um coro dissonante, uma cidade que tenta seguir viva enquanto sente a respiração pesada sobre a nuca. Você decide seguir em direção a uma das áreas mais altas da cidade. A cada degrau subido, a vista se abre e revela um mosaico impressionante que é Constantinopla. O casario irregular se espalhando como um tapete vivo, cúpulas de igrejas refletindo a luz do sol, e ao fundo, as muralhas de Teodósio, imponentes, mas agora silenciosas, como velhos guerreiros que sabem que seu último combate se aproxima. Ao alcançar o topo, um homem idoso com roupas simples e um rosário entre os dedos está sentado sobre um banco de pedra contemplando a cidade. Ele parece perceber sua presença e, sem desviar os olhos do horizonte, murmura: "Ela ainda é bela, mesmo agora." A frase soa mais como uma despedida do que como um comentário casual. Você continua sua caminhada, descendo em direção ao coração da cidade, onde a vida pulsa com mais intensidade. Mas mesmo lá, onde antes a efervescência do comércio e da convivência ditavam o ritmo, há algo diferente. Um silêncio subjacente, como se tudo sussurrassem para não despertar um monstro. As pessoas andam com pressa, evitam olhares longos e até os animais parecem estranhamente inquietos.
De repente, um som mais alto rompe a monotonia. O toque de um sino menor, vindo de uma capela lateral. Fiéis começam a se reunir rapidamente, alguns ajoelhando-se no chão de pedra, rezando com fervor. Não é um horário comum de missa, não é rotina, é desespero. Enquanto observa, você percebe algo maior. Cada gesto, cada oração, cada interação na cidade está impregnada de urgência. Constantinopla sabe que vive seus últimos dias, mesmo que ninguém ouse dizê-lo abertamente. Mas por ora ainda é manhã, e a vida continua. Os guardas seguem marchando, os mercadores seguem vendendo, e os sinos continuam dobrando, como se tudo isso pudesse manter a ilusão de que a cidade é eterna. E você, estrangeiro ou talvez cúmplice dessa história, sente-se dividido. Admirar a beleza que resiste ou temer a tragédia que se aproxima. Mas não há escolha, é apenas o começo. Você continua sua caminhada pela cidade, deixando para trás as ruas estreitas e os bairros mais simples, em direção ao coração pulsante de Constantinopla, o Fórum de Constantino. Ainda que o tempo e as batalhas tenham desgastado parte de sua imponência, o espaço mantém a aura de grandiosidade que remete ao auge do Império. As colunas erguidas há séculos, algumas com rachaduras e marcas de incêndio, ainda sustentam os restos de arcos e estátuas, que narram, silenciosamente, os feitos dos antigos imperadores. Ao atravessar o fórum, você sente a vibração da vida que teima em resistir. Comerciantes gritam suas ofertas, expondo tecidos coloridos vindos do Oriente, especiarias de Alexandria e pequenas relíquias cristãs que brilham à luz do sol. Homens de túnica negociam com marinheiros e estrangeiros, falando em grego, latim e até línguas desconhecidas, mostrando que, mesmo em seu ocaso, a cidade continua a ser um ponto de encontro entre mundos. Mas a atmosfera está diferente. Há algo no ar que vai além da pressa do comércio ou da devoção religiosa. As conversas que você capta ao passar são intercortadas por palavras como muralhas, sultão, última esperança. Até os mercadores, que geralmente se concentram apenas em seus lucros, parecem dividir a mente entre os negócios e o destino iminente da cidade. Ao redor, você observa guardas imperiais posicionados em pontos estratégicos. Suas armaduras já não reluzem como outrora, mas o modo como empunham suas lanças revela determinação. Eles não são apenas símbolos de ordem, são sombras vivas do esforço desesperado de proteger o que resta. Mais à frente, um pequeno grupo de jovens soldados, ainda sem cicatrizes de guerra, ouve atentamente as instruções de um oficial veterano. O tom de sua voz é firme, mas seus olhos pesados denunciam que ele já viu batalhas demais para acreditar em promessas de vitória. O centro do fórum, onde antes multidões se reuniam para debates públicos, está tomado por pregadores e fiéis. Um monge de barba longa e túnica surrada ergue os braços e brada sobre arrependimento e salvação. O Senhor nos provará como provou os mártires, grita. E muitos ajoelham, cruzando-se e rezando em silêncio. Outros, porém, desviam-se, apressados, como se evitar ouvir a pregação fosse sua forma de manter a esperança. Você decide se aproximar de uma das barracas que vendem alimentos. Um padeiro, com avental coberto de farinha, retira pães redondos de um forno improvisado. Ele olha para você e, sem entusiasmo, oferece um deles, dizendo: "Coma enquanto ainda há farinha para fazer pão." A frase soa casual, mas revela algo mais profundo. A escassez começa a rondar a cidade. As muralhas, outrora símbolo de proteção, agora também aprisionam seus habitantes junto com seus medos e suas necessidades. Mais adiante, você cruza com um grupo de escribas sentados sobre degraus, copiando textos sagrados e crônicas do Império. Suas mãos rápidas e concentradas parecem querer preservar o máximo possível antes que seja tarde. Eles não escrevem apenas por devoção, mas como quem luta contra o apagamento iminente da memória da cidade. O cheiro no ar é uma mistura curiosa. Especiarias doces, carne assada em espetos, mas também o fedor mais forte vindo de becos onde barris de lixo acumulam restos.
Essa dualidade, de luxo e decadência, de vida e desespero, acompanha cada passo. Constantinopla está inteira, mas ao mesmo tempo partida, como uma joia rachada que ainda brilha, mesmo prestes a se desfazer. Um som diferente prende sua atenção, o rufar ritmado de tambores, vindos de algum lugar além das muralhas. Você para por um instante, tentando discernir se é apenas imaginação, mas percebe que outros também ouviram. As conversas cessam por um momento, olhares se cruzam e então o burburinho volta, mas agora mais baixo, mais pesado. É como se todos tivessem aprendido a ignorar os sons do inimigo, fingindo que eles não estão ali. Decidindo mudar de rumo, você toma uma das vias que levam em direção à Hagia Sophia, cujo domo colossal domina a paisagem. Ao longo do caminho, percebe como a arquitetura da cidade é um reflexo de sua própria história. Basílicas e igrejas erguidas sobre restos de templos romanos, mansões ao lado de mosteiros humildes, mosaicos bizantinos ainda vibrantes, mesmo que emoldados por paredes manchadas pelo tempo. É impossível não sentir que cada pedra aqui carrega histórias milenares. Quando finalmente chega à grande praça diante da Hagia Sophia, o impacto é imediato. O templo parece maior do que qualquer descrição poderia transmitir. Seu domo, suspenso como se desafiasse a gravidade, reflete a luz do sol em tons dourados. Peregrinos e habitantes comuns entram e saem, alguns apenas para tocar a porta de bronze e fazer o sinal da cruz, outros carregando velas ou pequenas ofertas. Ao entrar no átrio, o cheiro de incenso domina seus sentidos. Os sons da cidade ficam para trás, substituídos por cânticos que ecoam pelas abóbodas internas, criando um ambiente quase fora do tempo. O interior é um espetáculo de mosaicos dourados, ícones sagrados e colunas de mármore que parecem sustentar o céu. Um sacerdote com túnica ornamentada move-se lentamente, aspergindo água benta sobre um grupo de fiéis que rezam ajoelhados. Mas mesmo aqui, nesse refúgio sagrado, a sombra do cerco se faz presente. Em um canto, uma mulher chora baixinho, enquanto um jovem monge lhe oferece palavras de consolo. Ao lado, dois homens discutem em sussurros sobre as decisões do imperador Constantino XI. A Hagia Sophia não é apenas um templo, é também um refúgio, um tribunal de esperanças, um espaço onde a cidade inteira parece buscar respostas para perguntas que ninguém ousa falar em voz alta. Enquanto observa a cena, você percebe que a cidade inteira é como esta igreja, grandiosa, resistente, mas com rachaduras que o tempo e o medo fizeram surgir. E a pergunta que eco dentro de você é inevitável. Quanto tempo resta antes que essas rachaduras se tornem fendas irreparáveis? Você deixa a Hagia Sophia para trás, mas a imponência do templo ainda paira em sua mente, como se a música dos cânticos e o brilho dos mosaicos continuam a acompanhá-lo. Seguindo por ruas largas que se abrem a partir da praça central, você entra em um bairro que reflete o que restou do esplendor aristocrático da cidade. O distrito das mansões dos nobres e altos oficiais imperiais. As casas, construídas em pedra e madeira, exibem fachadas decoradas com brasões familiares e esculturas antigas que parecem vigiar silenciosamente as ruas. Em algumas, pequenos jardins internos oferecem refúgio da agitação urbana. Você imagina os banquetes que ainda devem acontecer por trás daqueles muros, salas iluminadas por candelabros de prata, com mesas cobertas por tecidos bordados e taças de vidro cheias de vinho. Mas o luxo é uma sombra do que já foi. As janelas fechadas, o silêncio que domina as entradas e a presença constante de guardas particulares sugerem que, mais do que festas, hoje, esses espaços abrigam reuniões de estratégia, preces privadas e tentativas desesperadas de manter uma aparência de normalidade. Um homem idoso, trajando um manto azul que indica sua posição de prestígio, caminha com passos lentos, acompanhado por dois servos. Ele para trocar algumas palavras com outro aristocrata que surge de uma carruagem simples. A conversa, em voz baixa, é rápida, mas seus olhares revelam preocupação. Você consegue ouvir fragmentos. Constantino está firme, negociações, reforços genoveses. Palavras soltas que compõem um quadro claro.
As elites, mesmo as mais distantes da guerra, estão totalmente absorvidas pelo futuro incerto da cidade. No cruzamento seguinte, você observa um pequeno cortejo. Um grupo de nobres dirige-se a uma igreja local, carregando ícones sagrados e velas. Uma mulher, provavelmente de alta linhagem, segura uma imagem da Virgem Maria enquanto murmura orações. Seus passos são solenes, quase como se já fizessem parte de um ritual fúnebre antecipado. A mistura de fé e desespero é palpável. Eles rezam tanto pela cidade quanto por si mesmos. Mais adiante, a paisagem começa a mudar. As mansões dão lugar a construções menores, onde artesãos e pequenos comerciantes mantêm suas oficinas. Aqui, a vida tem um ritmo diferente. Martelos batem em metal, rodas giram produzindo tecidos, e o cheiro de couro curtido se mistura ao de óleo queimado. Você entra em uma rua dedicada aos fabricantes de armas. Espadas, lanças e elmos são exibidos em prateleiras improvisadas, algumas peças claramente reaproveitadas de arsenais antigos. Um ferreiro robusto, coberto de suor e fuligem, martela incansavelmente uma lâmina enquanto conversa com um jovem aprendiz. Não temos tempo para a perfeição, garoto. Agora é quantidade. Ele percebe sua presença e sorri, sem interromper o trabalho. Quer uma espada? Melhor levar agora, antes que os soldados comprem todas. A frase, dita em tom quase casual, reforça a realidade. A cidade inteira está se armando, preparando-se para o inevitável. Ouvindo isso, você não consegue evitar olhar para os outros clientes, marinheiros estrangeiros, alguns mercenários e até cidadãos comuns que parecem fora de lugar, comprando armas que provavelmente mal sabem manejar. É a transformação de uma cidade orgulhosa em um bastião desesperado. Pouco depois, você encontra um pequeno mercado que sobrevive ainda que mutilado pelo contexto de cerco iminente. Bancas oferecem frutas secas, legumes murchos e queijos duros. Um vendedor de peixe com o olhar abatido anuncia: "O Bósforo está fechado, logo não haverá mais o que vender." Os clientes, muitos deles mulheres com crianças, pechincham cada moeda como se cada compra fosse uma batalha por sobrevivência. Um velho monge, segurando um pergaminho, passa pelo mercado falando sobre doações para os pobres e para a igreja. Algumas pessoas contribuem com pequenas moedas, outras desviam os olhos. No canto, uma jovem distribui pão aos mendigos, sob o olhar cansado de um padre que supervisiona o ato. É uma cena de compaixão, mas também de resignação. Todos parecem saber que essas ações são paliativos diante do que está por vir. O clima muda novamente quando chega ao hipódromo, que antes foi o centro do lazer e das multidões. Agora está praticamente vazio, tomado pelo silêncio. Onde milhares vibraram com corridas de cavalos e disputas entre facções, restam apenas alguns soldados montando guarda e crianças que correm entre os assentos abandonados. Uma delas, segurando um pedaço de madeira como se fosse uma espada, grita: "Sou Constantino, vou salvar a cidade." As outras riem, transformando a tragédia iminente em brincadeira infantil. Enquanto observa o hipódromo, você reflete sobre como o espaço público, outrora símbolo de alegria e união, tornou-se apenas mais um lembrete do que foi perdido. Até a grandiosidade do local parece diminuída diante do peso da ameaça otomana. O dia começa a avançar e você percebe o movimento crescente nas ruas. Patrulhas reforçam as entradas das muralhas, pregadores ganham mais ouvintes e o comércio, mesmo frágil, intensifica-se antes que a noite caia. É como se cada habitante tentasse extrair o máximo de normalidade de um dia que, no fundo, já não é normal. Por um instante, você se permite parar e observar. Constantinopla ainda é uma cidade viva, mesmo que marcada por cicatrizes invisíveis. As conversas, as preces, os ruídos dos artesãos, até o riso das crianças, tudo compõe um coro de resistência. Mas, sob essa superfície, há algo mais profundo, uma consciência coletiva de que o tempo está se esgotando. E é com essa sensação que você decide seguir para as muralhas, onde a cidade e o destino se encontram frente a frente. Você segue pelas ruas que levam às muralhas, e a cidade vai gradualmente se transformando diante de seus olhos. Quanto mais próximo das fortificações, mais a vida urbana dá lugar a uma rotina marcada pela tensão militar.
O comércio e as casas vão ficando esparsos, substituídos por armazéns e depósitos improvisados, onde se empilham sacos de grãos, ânforas de óleo e barris de vinho, reservas que precisarão sustentar toda a cidade caso o cerco se prolongue. O cheiro do sal e do couro das armas misturam-se ao odor acre da fumaça que vem dos fornos de fundição, onde se produzem projéteis para catapultas e reforços para os portões. É impossível ignorar a presença da guerra. O que antes eram ruas de comerciantes e fiéis, agora se parecem com um vasto acampamento armado, onde cada pedra parece ter sido deslocada para servir à defesa da cidade. O som das marteladas nos portões ecoa pelos corredores de pedra, como um coração que pulsa no mesmo ritmo da urgência. Você vê grupos de homens carregando troncos pesados, usados para reforçar as entradas secundárias. Jovens soldados, muitos com expressões que traem o medo que tentam esconder, passam em fila carregando lanças e escudos desgastados. Ao lado deles, padres recitam orações, aspergindo água benta nas armas e nos portões, como se o poder divino pudesse torná-los mais resistentes ao aço inimigo. Próximo a uma das torres, você encontra um oficial bizantino que parece supervisionar os trabalhos. Ele é um homem alto, com barba grisalha e um olhar cansado, mas firme. Sua armadura, embora simples, carrega marcas de batalhas passadas. Ele conversa com um grupo de arqueiros genoveses que, com gestos e palavras misturadas em latim e italiano, negociam posições estratégicas nas muralhas. Cada homem conta e cada flecha precisa acertar, ele diz, antes de lançar um olhar para o horizonte. Você segue seu olhar e, mesmo à distância, consegue perceber os primeiros sinais do inimigo. Fumaça, bandeiras e pequenas movimentações no campo aberto que cerca Constantinopla. O vento que sopra das muralhas traz sons distantes, o bater de tambores e às vezes o toque metálico das armas otomanas. É um lembrete de que a cidade já não está isolada. O cerco ainda não começou formalmente, mas o inimigo está lá, observando, preparando-se. Você sobe por uma escadaria estreita até alcançar o topo de uma das torres. Lá de cima, a visão é arrebatadora e aterradora ao mesmo tempo. À sua frente, a cidade se estende com toda a sua beleza decadente. As cúpulas das igrejas, os telhados vermelhos, os armazéns e becos, tudo comprimido dentro das muralhas como se a própria cidade estivesse encolhendo diante da ameaça. E além, o campo aberto se transforma em um imenso palco de guerra iminente, onde o exército otomano começa a erguer tendas e estruturas de cerco. Um arqueiro ao seu lado comenta em voz baixa: "Eles ainda estão chegando. Espere até Mamed trazer toda a artilharia." Ele cospe no chão e ajusta seu arco, resignado. As palavras pesam sobre você. Descendo novamente, você passa por um grupo de mulheres e crianças que distribuem água e comida aos soldados. Algumas delas rezam, tocando as pedras das muralhas como se quisessem passar sua fé para o próprio coração da cidade. Uma menina pequena segura a mão de um soldado e lhe entrega um pedaço de pão, sorrindo timidamente. Ele se ajoelha, agradece e coloca um amuleto de madeira em seu pescoço antes de voltar ao seu posto. São pequenos gestos que sustentam o moral tanto quanto qualquer reforço físico. Ao lado, um jovem monge prega sobre coragem e sacrifício, citando santos mártires que protegeram a cidade em tempos antigos. Sua voz ressoa e alguns soldados param para ouvi-lo, absorvendo cada palavra como se fosse uma armadura invisível. Mas há também olhares desviados, homens que não querem enfrentar a lembrança de que lutar aqui pode significar morrer por uma cidade que já não tem como vencer. Seguindo para o portão de São Romano, um dos mais importantes da muralha, você vê um fluxo constante de reforços. Mercenários estrangeiros chegam em pequenos grupos, trazendo consigo a esperança de mais homens para resistir, mas também a tensão das línguas diferentes e dos interesses divergentes. Um comandante bizantino, visivelmente irritado, discute com um capitão genovês sobre a alocação de recursos. A cena quase explode em briga, mas um padre intervém, lembrando-os de que todos ali servem a um mesmo propósito.
Atravessando um corredor estreito que leva ao interior das muralhas, você encontra uma sala improvisada como arsenal. Barris de flechas, lanças alinhadas, escudos de madeira reforçados com ferro, tudo cuidadosamente empilhado. No canto, um pequeno grupo de artesãos conserta peças danificadas, martelando e moldando metal com destreza, sem parar para descansar. A pressa é visível em cada movimento. O tempo trabalha contra eles. Próximo dali, soldados treinam em um pátio improvisado. Alguns, experientes, corrigem a postura dos mais jovens, ensinando-os a usar a lança ou a levantar os escudos no momento certo. Outros praticam em silêncio, golpeando troncos de madeira como se ali estivessem enfrentando os inimigos que logo verão de perto. O som das espadas batendo ecoa como um prenúncio do que está por vir. À medida que a tarde avança, as sombras das muralhas alongam-se sobre a cidade, como se a própria Constantinopla buscasse se proteger sob seu manto de pedra. Mas você sabe, como todos sabem, que a noite trará consigo o medo do desconhecido. Quantos dias restam antes que o cerco se feche por completo? Quantas dessas pessoas ainda estarão vivas quando o amanhecer chegar? Você decide descer das fortificações, levando consigo a visão da cidade e a certeza de que cada pedra, cada homem e cada oração estão sendo preparados para enfrentar o inevitável. Deixando as muralhas para trás, você segue em direção ao hipódromo, o coração social e cultural de Constantinopla, onde o passado glorioso da cidade ainda pulsa, mesmo em tempos de incerteza. Ao aproximar-se, o espaço aberto e monumental contrasta com as ruas estreitas por onde você vinha caminhando. É como se por alguns instantes a cidade quisesse lembrar a todos, habitantes, estrangeiros e invasores, de sua grandeza. O hipódromo, outrora palco de corridas de bigas e celebrações imperiais, ainda impressiona por suas dimensões colossais. As arquibancadas, embora desgastadas pelo tempo, parecem abraçar o espaço central, como se guardassem as memórias de milhares de vozes que já ecoaram ali. Hoje, em vez do rugido ensurdecedor da multidão, você ouve um murmúrio disperso de pequenas reuniões, comerciantes conversando em voz baixa, padres pregando para fiéis ansiosos e curiosos que olham os monumentos com um misto de orgulho e melancolia. No centro da arena, os antigos monumentos ainda estão de pé, testemunhas silenciosas de séculos de glória. O obelisco de Teodósio, trazido do Egito, ergue-se altivo, como se desafia o tempo e a ameaça iminente. Próximo a ele, a coluna da serpente, uma relíquia ainda mais antiga, vinda do templo de Apolo em Delfos, exibe suas espirais danificadas, lembrando os visitantes de um passado onde Constantinopla era a joia mais brilhante do mundo cristão. Você percebe que o espaço ainda serve como um ponto de encontro crucial para a população. Há uma mistura vibrante de pessoas, cidadãos bizantinos trajando túnicas simples, mercadores estrangeiros, soldados procurando distração antes do serviço e até membros da nobreza, que ainda se permitem desfilar por ali, reafirmando sua posição mesmo em tempos tão sombrios. Perto de uma coluna, um grupo de músicos toca canções antigas com liras e flautas, tentando manter viva a tradição cultural da cidade. O som suave da música contrasta com a tensão que permeia o ar, criando um raro momento de alívio para os ouvintes. Crianças brincam próximas, imitando com galhos as corridas de bigas que já não acontecem há muito, como se quisessem reviver, em sua inocência, a glória perdida do lugar. Caminhando pelas arquibancadas, você observa grupos de homens debatendo intensamente sobre o futuro da cidade. Alguns falam em resistência até o fim, citando as vitórias milagrosas do passado, quando Constantinopla sobreviveu a inimigos mais numerosos. Outros, mais pragmáticos, murmuram sobre negociações e rendição, como única alternativa para evitar um massacre. O tom das conversas revela o quanto a esperança e o medo caminham lado a lado. Em um dos cantos do hipódromo, uma cena chama sua atenção. Um pregador de aparência austera discursa para uma pequena multidão. Sua voz é firme, quase profética, enquanto clama por arrependimento e fé. Esta cidade já enfrentou a fúria dos bárbaros e sobreviveu, mas agora é a fé que será testada.
Rezai, purificai vossos corações, pois a mão de Deus guiará nosso destino. Alguns ouvintes se ajoelham, fazendo o sinal da cruz, enquanto outros observam com desconfiança, como se suas palavras trouxessem mais medo que consolo. Perto dali, um grupo de nobres conversa sob a sombra do obelisco. Suas roupas luxuosas, com bordados dourados e tecidos finos, contrastam fortemente com o despojamento dos cidadãos comuns. Eles falam em voz baixa, lançando olhares vigilantes ao redor, como se temessem ser ouvidos. Rumores circulam. Há quem diga que parte da nobreza considera abrir as portas para os otomanos em troca de salvar suas vidas e posses. Outros juram lealdade ao imperador até o último suspiro. É impossível saber quem diz a verdade. Você decide explorar os arredores do hipódromo, onde a vida parece mais intensa. Pequenos vendedores oferecem de tudo: frutas secas, pães achatados, velas, amuletos com cruzes bizantinas e até ícones religiosos pintados às pressas para atender a demanda dos fiéis que buscam proteção espiritual. O cheiro de especiarias mistura-se ao de incenso vindo de um pequeno altar improvisado, onde as pessoas acendem velas e murmuram orações. Enquanto observa o movimento, um velho artesão se aproxima, oferecendo-lhe uma pequena cruz de madeira. Feita com restos da própria arquibancada, ele diz com um sorriso orgulhoso. Leve consigo, talvez a força da cidade antiga lhe proteja. É difícil saber se ele acredita no que diz ou se apenas repete uma frase de venda, mas há algo reconfortante em segurar aquele objeto, tão simples e ao mesmo tempo carregado de simbolismo. Um pouco mais adiante, você encontra uma pequena multidão aglomerada ao redor de um contador de histórias. Ele fala com entusiasmo, gesticulando enquanto narra batalhas épicas e heróis bizantinos que enfrentaram inimigos no passado. Sua voz prende a atenção de jovens e velhos, lembrando a todos que Constantinopla não é apenas uma cidade ameaçada, é um símbolo, um legado que resiste através das histórias. Quando o sol começa a declinar, as sombras do hipódromo alongam-se, cobrindo o espaço com um manto de melancolia. Aos poucos, as pessoas começam a dispersar-se, voltando para suas casas ou postos de trabalho. Mas mesmo vazio, o hipódromo permanece imponente, como se guardassem em silêncio as memórias de uma cidade que ainda se recusa totalmente à desesperança. Você deixa o local com uma sensação ambígua, entre a tristeza pelo que foi perdido e a admiração por um povo que, mesmo à beira do colapso, encontra maneiras de manter viva sua cultura e identidade. Ao sair do hipódromo, você segue pelas ruas que levam ao Grande Palácio, a antiga residência dos imperadores bizantinos. Mesmo que grande parte de sua glória tenha se desvanecido com os séculos, a região ainda conserva uma aura de poder e mistério, como se os ecos do passado imperial ainda habitem seus corredores silenciosos. À medida que avança, a paisagem muda. As vielas estreitas dão lugar a avenidas mais amplas, ladeadas por colunas e restos de antigas arcadas que um dia conectaram os diferentes complexos do palácio. Algumas estão desmoronadas, vítimas do tempo e da negligência, mas outras ainda se erguem firmes, um testemunho da arquitetura que um dia simbolizou a supremacia de Constantinopla. Você se aproxima de um portão ornamentado, guardado por soldados com semblantes cansados. Suas armaduras não brilham mais como outrora, e seus olhos carregam o peso de noites mal dormidas e de um futuro incerto. Ainda assim, mantém a postura ereta, como se o próprio ato de proteger aqueles portões fosse um último gesto de honra em nome do império. Um deles o observa por um instante, mas logo desvia o olhar, voltando à vigília silenciosa. Passando pelo portão, você entra no pátio externo do grande palácio. As paredes ainda exibem fragmentos de mosaicos coloridos que retratam cenas de caça, de cerimônias imperiais e de batalhas vitoriosas. Mesmo danificados, esses painéis brilham sob a luz do sol poente, lembrando que este espaço já foi o centro do mundo cristão. Agora, porém, o silêncio domina. O que antes era um local de efervescência política e cultural transformou-se em um símbolo melancólico do que a cidade já foi. Seguindo por um corredor lateral, você encontra alguns servos carregando caixas e objetos embrulhados em panos.
É fácil perceber o que estão fazendo. Guardam ou talvez escondam relíquias valiosas na esperança de salvá-las do saque inevitável. Um deles, um jovem com expressão apavorada, derruba um pequeno ícone no chão e rapidamente o recolhe, murmurando uma prece antes de prosseguir. Não há supervisão de nobres ou funcionários do alto escalão, apenas o instinto de proteger o que ainda resta. Mais adiante, você chega a um pátio interno, onde um pequeno grupo de monges conversa com um homem de vestes luxuosas, provavelmente um conselheiro imperial. Os monges, com suas túnicas escuras, parecem trazer notícias vindas dos mosteiros fora das muralhas, relatos sobre saques, massacres e comunidades inteiras deslocadas. O conselheiro os escuta em silêncio, a mão apoiada no queixo, talvez ponderando como apresentar tais informações ao imperador sem aprofundar ainda mais o desespero. O ambiente dentro do palácio é carregado de uma tensão silenciosa. As conversas acontecem em sussurros, como se até as paredes pudessem ouvir. Você percebe figuras da nobreza circulando, seus trajes ainda luxuosos, mas os rostos abatidos denunciam noites insones. Alguns caminham rapidamente, evitando o contato visual, como se estivessem mergulhados em pensamentos sobre estratégias ou fugas. Outros permanecem parados em grupos, trocando frases curtas, sempre olhando por cima dos ombros. Cruzando outro corredor, você chega ao saguão central, outrora cenário de banquetas e recepções imperiais. É difícil acreditar que este mesmo espaço já recebeu líderes de todo o mundo, enviados embaixadores e generais vitoriosos. Hoje o que você vê é um salão vazio, onde mesas estão cobertas de poeira e tapeçarias desbotadas das paredes. No entanto, ao centro, um altar improvisado com velas e ícones sugere que mesmo aqui a fé ainda serve como o último bastião contra o desespero. Você percebe um padre ajoelhado diante do altar, rezando em silêncio. Sua expressão é serena, quase em contraste com o caos que envolve a cidade. Ele sussurra trechos de salmos, pedindo proteção divina para o imperador, os soldados e o povo. Por um momento, a cena transmite uma sensação estranha de paz, como se, mesmo diante da iminente destruição, a espiritualidade oferecesse uma âncora. Ao sair do saguão, você sobe uma escada que leva a um terraço com vista para o Mar de Mármara. De lá, a paisagem é deslumbrante e, ao mesmo tempo, angustiante. No horizonte, você avista embarcações otomanas, ancoradas como predadores pacientes à espera do momento certo para atacar. Ao longo da costa, pequenas fogueiras indicam os acampamentos inimigos, transformando o cenário em uma lembrança constante de que o cerco não é apenas físico, é psicológico. Próximo ao terraço, um grupo de oficiais discute estratégias. Você ouve fragmentos da conversa, falam sobre brechas nas muralhas, sobre suprimentos que diminuem a cada dia e sobre reforços que nunca chegam. Um dos homens, com uma cicatriz marcando o rosto, propõe um ataque surpreendente para destruir as máquinas de guerra otomanas. Outro, mais velho, balança a cabeça com pesar, lembrando que tais ações custariam vidas que já não podem ser desperdiçadas. De repente, um toque de sinos interrompe a conversa. Eles ecoam pela cidade, um som profundo que anuncia não apenas a hora da oração, mas também serve como aviso: algo aconteceu. Os oficiais se dispersam, apressados, enquanto os servos e monges olham para o céu, fazendo o sinal da cruz. Você desce novamente para o pátio, onde um mensageiro chega ofegante. Coberto de poeira, ele traz notícias frescas do fronte, mas sua expressão diz tudo antes mesmo de falar. A situação piorou. Embora ninguém repita em voz alta, a sensação é clara. O cerco está se fechando e o tempo de Constantinopla parece escorrer como areia entre os dedos. Ainda assim, mesmo diante do medo, há uma força silenciosa que permeia o ambiente. Talvez seja a memória de séculos de resistência, talvez seja apenas a fé que impede a cidade de se entregar completamente ao desespero. O grande palácio, mesmo em ruínas, ainda se ergue como símbolo de uma capital que até o último instante insiste em permanecer de pé. Deixando o grande palácio para trás, você segue em direção aos bairros comerciais da cidade,
onde a pulsação da vida cotidiana resiste bravamente ao peso do cerco. À medida que avança, o som dos sinos e das orações dá lugar ao burburinho característico do comércio, vozes chamando clientes, martelos batendo em bigornas e o arrastar constante de carroças sobre as pedras gastas. É um lembrete de que, mesmo nos dias mais sombrios, a cidade ainda precisa alimentar sua gente, ainda precisa negociar para sobreviver. Você chega ao bairro dos artesãos, onde oficinas de ourives, ferreiros e tecelões se amontoam lado a lado. O cheiro de ferro quente se mistura ao de tecidos tingidos com cores vibrantes, vermelhos profundos, azuis intensos, dourados reluzentes. Esses produtos, que um dia cruzaram fronteiras e abasteceram mercados do Mediterrâneo inteiro, agora parecem destinados apenas aos moradores da cidade, como se Constantinopla estivesse virando-se para dentro, preservando seus últimos tesouros. Numa das oficinas, um ferreiro de braços musculosos martela uma peça de armadura. Cada golpe ecoa como um lembrete da resistência que ainda resta. Um jovem aprendiz, talvez com não mais do que 14 anos, corre de um lado para o outro trazendo ferramentas e baldes d'água, aprendendo apressadamente um ofício que em tempos normais exigiria anos de paciência e prática. Você percebe que muitas dessas peças não são produzidas para nobres ou para o exército regular, mas para cidadãos comuns, que, sem escolha, precisam armar-se para a defesa da cidade. Mais adiante, você encontra um pequeno mercado improvisado. Barracas cobertas com panos gastos exibem uma variedade modesta de produtos, grãos, peixes secos, alguns vegetais cultivados em hortas dentro das muralhas. Uma vendedora idosa oferece pão duro e porções mínimas de azeite, seu olhar atento avaliando cada cliente, não por desconfiança, mas por medir se ainda podem pagar os preços inflacionados. Conversas sussurradas revelam que os estoques estão diminuindo rapidamente e que, se os reforços não chegarem, a fome poderá ser tão mortal quanto as espadas inimigas. Um mercador de especiarias, de barba longa e túnica colorida, insiste em mostrar-lhe pequenos frascos de aromas vindos de terras distantes. Últimas unidades, diz ele com um sorriso forçado. Você percebe que essas especiarias, que um dia foram símbolo da riqueza da cidade, agora são tratadas como relíquias, quase mais valiosas do que o ouro. Ele abaixa a voz e comenta sobre rumores de pessoas vendendo joias de família em troca de alimentos. Enquanto caminha pelo mercado, você percebe algo curioso. Apesar da tensão, há também um esforço consciente para manter um senso de normalidade. Crianças correm entre as barracas, rindo e brincando com pequenos bonecos de madeira. Um músico, sentado em um canto com seu alaúde, toca uma melodia melancólica que por um instante parece aliviar o peso do ambiente. É como se, mesmo em meio ao medo, os moradores busquem pequenos refúgios de alegria para lembrar que ainda estão vivos. Ao sair do mercado, você segue pelas ruas estreitas que levam ao porto. O cheiro salgado do mar mistura-se ao odor de peixes e de madeiras úmidas, criando um ambiente característico dessa parte da cidade. Mesmo sob cerco, o porto ainda tem alguma atividade. Pequenas embarcações deslizam silenciosamente, trazendo suprimentos e informações, enquanto os maiores navios permanecem ancorados, como gigantes adormecidos. No cais, você observa marinheiros conversando com oficiais imperiais. O tom das vozes é grave e os gestos amplos indicam discussões sobre estratégias de transporte. Um grupo carrega barris de vinho e caixas de mantimentos, enquanto o outro descarrega sacos de areia, provavelmente destinados a reforçar barricadas em pontos vulneráveis. Tudo é feito com uma pressa controlada, como se cada segundo importasse. Você nota também a presença de estrangeiros. Homens de sotaques diferentes, alguns vestindo mantos pesados com cruzes bordadas, circulam entre os marinheiros. Suas conversas, em línguas que você mal compreende, parecem girar em torno de pagamento e promessas de recompensas futuras. Mesmo assim, há um certo nervosismo em seus olhares. Talvez eles também sintam que chegaram a um navio que já começa a afundar. Perto dali, um monge ortodoxo prega para um pequeno grupo de marinheiros e carregadores. Com palavras firmes, ele os relembra de que a cidade está sob a proteção da Mãe de Deus, e que cada um deles, seja soldado, comerciante ou simples trabalhador, tem um papel divino na defesa da Nova Roma.
Alguns dos homens ouvem com devoção, fazendo o sinal da cruz, enquanto outros mantêm o olhar distante, como se a fé já não fosse suficiente para apaziguar seus medos. Você se aproxima de um armazém onde caixas e barris estão empilhados até o teto. O cheiro forte de peixe e grãos denuncia os suprimentos que ali se guardam. 2 guardas vigiam a entrada, e um deles alerta um grupo de mulheres que vieram pedir rações extras. Ordem do imperador, nada além do permitido. O tom não é hostil, mas inflexível, como alguém entende que cada medida precisa ser racionada para evitar o colapso. Ao sair do porto, você percebe que o sol está começando a se pôr, puntando o céu com tons dourados e avermelhados. Essa cena bela e quase serena contrasta brutalmente com a realidade da cidade, como se o próprio mundo natural permanecesse indiferente à tragédia que se aproxima. Enquanto caminha pelas ruas, você ouve murmúrios sobre um possível ataque noturno. Alguns acreditam que os otomanos estão preparando máquinas de cerco ainda mais devastadoras. Outros falam de traições internas, de portas secretas que podem ser abertas ao inimigo. São rumores que correm como fogo em palha seca, alimentando tanto a esperança quanto o medo. Apesar de tudo, a vida continua. Os comerciantes fecham suas barracas, os artesãos guardam suas ferramentas e os marinheiros se recolhem para descansar, talvez sonhando com mares mais seguros. E assim, no coração de Constantinopla, mesmo diante do inevitável, a cidade respira, lenta, cautelosa, mas ainda viva. Como a noite caindo sobre Constantinopla, as ruas ganham um aspecto diferente. As cores vibrantes do dia cedem lugar às sombras alongadas, e as tochas acesas projetam luzes trêmulas nas paredes de pedra e nos mosaicos que decoram fachadas antigas. O burburinho do comércio silencia, substituído por conversas baixas, cânticos religiosos e o som ocasional de passos apressados. Você sente que a cidade, ainda acordada, entra em um estado de expectativa, como se todos soubessem que a noite traz consigo novos perigos. Seguindo pelas vielas, você percebe que muitos moradores se recolhem cedo. As portas de madeira, reforçadas com barras de ferro, fecham-se uma a uma, e cortinas pesadas impedem olhares curiosos de atravessar. Mas a cidade não dorme por completo. Em algumas casas, a luz bruxuleante das lamparinas denuncia reuniões familiares, talvez para rezar, talvez para discutir estratégias de sobrevivência diante do que pode vir. Você decide aproximar-se de uma pequena igreja de bairro. As portas estão abertas e no interior um punhado de fiéis ajoelha-se diante de ícones iluminados por velas. Um padre entoa preces em grego, sua voz grave ecoando pelas paredes estreitas. Ele invoca a proteção da Virgem Maria, a guardiã desta cidade santa, pedindo força e coragem para resistir à invasão iminente. As pessoas respondem em coro, repetindo Kyrie eleison, Senhor, tende piedade. Mesmo aqueles que parecem exaustos encontram algum consolo nas palavras antigas, que há séculos acompanham Bizâncio em momentos de crise. Saindo da igreja, você nota que os guardas da cidade estão em alerta. Em cada esquina, grupos de homens armados patrulham com passos firmes. Suas lanças e espadas refletem a luz das tochas, enquanto seus olhos varrem o horizonte em busca de qualquer sinal de movimento inimigo. Você percebe a tensão em seus rostos. Não são soldados acostumados ao campo de batalha, mas cidadãos convocados para defender suas casas e famílias. Alguns sussurram entre si, comentando sobre estranhos ruídos vindos além das muralhas, como se os otomanos estivessem se movendo na escuridão. Você decide seguir até um dos portões da muralha. À medida que se aproxima, o ambiente fica mais pesado. As grandes torres de pedra projetam sombras imponentes, lembrando que Constantinopla não é apenas uma cidade, mas também uma fortaleza. Lá em cima, arqueiros e vigias mantêm os olhos atentos, enquanto mensageiros correm de um lado para o outro, transmitindo ordens do comando. Perto do portão, você encontra um pequeno grupo de defensores improvisando barricadas.
Sacos de areia, madeiras reforçadas e até móveis antigos são empilhados, criando camadas extras de proteção. Um homem de meia idade, com uma cicatriz no rosto, coordena o trabalho. Ele parece calmo, mas a pressa em seus gestos revela a urgência da situação. Ao lado dele, jovens carregam água e munições para as torres, transformando a preparação para a defesa em um esforço coletivo. Enquanto observa, um dos vigias grita do alto da muralha. Todos param por um instante, os olhares se voltam para cima, e o silêncio se instala. O vigia aponta para além das muralhas, onde pequenas luzes começam a surgir na escuridão. São fogueiras inimigas. Os otomanos estão acampados, observando a cidade, esperando o momento certo para atacar. O homem ao seu lado murmura: eles estão se aproximando. Você sente o peso desse instante. Cada faísca no horizonte é como um lembrete cruel de que a cidade está cercada por um inimigo implacável. No entanto, há também um estranho senso de união no ar. Os moradores de Constantinopla, independente de sua origem ou riqueza, agora compartilham o mesmo destino. Deixando o portão para trás, você segue até uma taberna próxima, onde tenta encontrar algum alívio para a tensão da noite. O ambiente é modesto, iluminado por poucas velas e aquecido por um pequeno braseiro. Dentro, trabalhadores, soldados e viajantes partilham copos de vinho aguado e pedaços de pão. O tom das conversas varia. Alguns falam de suas famílias, outros sobre histórias antigas da glória de Bizâncio, tentando talvez resgatar algum orgulho perdido. Um homem idoso, com uma barba branca longa, começa a contar como era Constantinopla nos dias do imperador Justiniano. As ruas brilhavam como ouro, e os mercadores vinham de todas as partes do mundo. Esta cidade era o centro do universo. Sua voz se quebra e ele permanece em silêncio por um momento, olhando fixamente para a bebida em suas mãos. É evidente que para muitos, o cerco não é apenas uma ameaça física, mas também um golpe profundo no orgulho e na identidade que sustentaram gerações. Ao sair da taberna, você decide caminhar em direção ao hipódromo, um dos grandes símbolos da cidade. Mesmo vazio e silencioso à noite, o lugar mantém sua imponência. As estátuas antigas e os obeliscos, trazidos de terras distantes, ainda guardam memórias de corridas, celebrações e multidões vibrando com o espetáculo. Agora, porém, tudo o que resta é um silêncio pesado, como se o espaço, outrora cheio de vida, está apenas esperando seu fim. Você se aproxima de um pequeno grupo reunido próximo a uma das entradas do hipódromo. São artistas, músicos e contadores de histórias, tentando entreter os que ainda passam por ali. Um jovem toca uma lira, enquanto uma mulher declama um poema sobre os tempos em que a cidade resistiu a invasões passadas. Por alguns minutos, a tristeza dá lugar a uma chama de esperança, pequena, mas intensa. Afinal, Bizâncio já enfrentou muitos inimigos. Quem sabe, pensam alguns, ela pode resistir mais uma vez. Quando retorna às ruas principais, a noite está mais profunda. O vento frio sopra pelas vielas, trazendo consigo o eco distante de tambores, um som que parece vir do acampamento otomano. Constantinopla repousa, mas seu descanso é inquieto. A cada hora que passa, a sombra da destruição parece mais próxima. No entanto, mesmo nesse cenário, a cidade permanece viva. Os cânticos nas igrejas continuam, as patrulhas não cessam, e em algum lugar, talvez, alguém ainda acredita que um milagre pode acontecer antes do amanhecer. O amanhecer em Constantinopla traz consigo um silêncio diferente. Não o silêncio natural de uma cidade que desperta aos poucos, mas um que parece imposto pelo medo. A luz do sol, filtrada por nuvens espessas, cobre as ruas com um brilho pálido. Não há os sons típicos de um dia comum, os vendedores chamando clientes, crianças brincando nas praças, burros puxando carroças cheias de mercadorias. Em vez disso, há um ar de suspensão, como se toda a cidade estivesse prendendo a respiração. Os primeiros sinais de vida aparecem nas igrejas,
onde sinos tocam chamando os fiéis para as preces matinais. Os cultos estão lotados. Homens, mulheres, velhos e crianças se amontoam em busca de consolo espiritual. Os padres entoam liturgias em grego, invocando os santos protetores da cidade e pedindo que a Mãe de Deus, a Theotokos, interceda por eles. A cada Kyrie e eleison entoado em uníssono, a devoção parece misturar-se ao desespero. É um apelo coletivo, como se a própria cidade estivesse implorando ao céu por um último milagre. Do lado de fora, os guardas retornam aos postos nas muralhas. Eles trocam relatos sobre os movimentos noturnos do inimigo. Alguns falam de tambores que ressoaram ao longo da madrugada. Outros juram ter visto sombras se aproximando dos portões para sondar as defesas. O comandante de um dos portões passa dando ordens. Reforcem as travas, mantenham os arqueiros prontos. Eles testarão nossas defesas antes do ataque final. Cada palavra dele soa como uma sentença. Você decide subir até as muralhas para ter uma visão melhor da situação. Lá de cima, a cena é ao mesmo tempo impressionante e aterrorizante. O horizonte é dominado pelo acampamento otomano, fileiras intermináveis de tendas, bandeiras vermelhas com a lua crescente e incontáveis soldados que parecem formigas em constante movimento. É uma força colossal, organizada e paciente, aguardando o momento exato para devorar a cidade. Mais adiante, você vê grandes máquinas de cerco, torres móveis, arietes e catapultas que brilham sobre o sol da manhã. Os defensores ao seu redor estão tensos. Muitos são civis que nunca empunharam uma espada antes. Há mercadores, artesãos e jovens com o rosto marcado pelo medo. Alguns tentam disfarçar a apreensão conversando entre si. Outros rezam em silêncio, segurando pequenos ícones de santos como se deles dependessem sua sobrevivência. Entre eles, você nota alguns soldados genoveses, contratados para ajudar na defesa. Diferente dos habitantes da cidade, eles parecem mais acostumados à guerra, mas também sabem que as chances de vitória são mínimas. Descendo das muralhas, você caminha por uma rua onde as famílias se preparam para o pior. Algumas estão reforçando portas e janelas, outras escondendo seus poucos bens em locais improvisados, esperando que, se sobreviverem ao ataque, ao menos algo possa ser recuperado. As mães instruem as crianças a permanecerem dentro de casa, enquanto os pais discutem estratégias de fuga caso as muralhas cedam. É um retrato cru da incerteza. Ninguém sabe se está vivendo seus últimos momentos na cidade que foi, por séculos, o coração do mundo cristão oriental. Ao passar por uma praça, você encontra um pregador inflamado. Ele atrai uma pequena multidão, gritando que a queda de Constantinopla seria um castigo divino pelos pecados do povo. Deus está punindo a nossa arrogância, ele brada, erguendo uma cruz de madeira. Alguns concordam e choram, enquanto outros o acusam de espalhar pânico. É evidente que, além do inimigo físico, a cidade enfrenta batalhas internas, entre fé e desespero, esperança e resignação. Decidindo buscar um pouco de paz em meio ao caos, você entra na Águia Sofia novamente. O ambiente está mais carregado que no dia anterior. Há monjas e freiras entoando cânticos incessantes, velas iluminando cada canto do espaço e fiéis de joelhos chorando em prece silenciosa. Alguns trazem pequenos pais de pão e vinho para oferecer no altar, como se os gestos simples pudessem fortalecer a cidade espiritualmente. Um monge idoso aproxima-se de você e diz com voz baixa: "Não importa o que aconteça, esta casa de Deus permanecerá eterna." Você não sabe se ele fala com convicção ou se apenas repete palavras que ele mesmo precisa acreditar. Saindo da catedral, você percebe que a cidade inteira se transformou em um campo de preparação. Os ferreiros trabalham sem parar, produzindo pontas de flechas e reparando espadas antigas. Mulheres ajudam a carregar suprimentos para os portões, cosem roupas reforçadas ou aquecem caldeirões com óleo fervente para usar contra os invasores. É como se, de repente, cada habitante tivesse encontrado um papel a desempenhar. Constantinopla não está apenas esperando seu destino. Ela resiste, mesmo que a resistência pareça fútil.
Ao entardecer, as muralhas voltam a ser o centro de atenção. Um alvoroço começa quando vigias avistam movimentos incomuns no acampamento inimigo. Os otomanos estão alinhando suas máquinas de guerra, posicionando soldados e enviando mensageiros para coordenar os próximos passos. Um arqueiro ao seu lado murmura: "Vai começar logo. Amanhã talvez não vejamos mais este céu." A frase pesa no ar, um lembrete da fragilidade que envolve cada um ali. Enquanto o sol desaparece atrás das muralhas, a cidade mergulha novamente na escuridão. Mas desta vez, a noite não traz apenas o silêncio da espera. O som de tambores de guerra começa a ecoar do lado de fora, um compasso ameaçador que faz as pedras vibrarem sob seus pés. É como se os invasores quisessem lembrar a cada habitante que o cerco está longe de terminar e que a verdadeira tempestade ainda está por vir. Você observa os moradores se recolhendo rapidamente, trancando portas, enquanto os defensores permanecem nos portões, prontos para enfrentar a noite. Constantinopla, com toda a sua glória antiga, agora parece reduzida a um único objetivo: sobreviver até o próximo amanhã. A noite cai como um manto pesado sobre Constantinopla, mas o sono não vem facilmente para ninguém. O som constante dos tambores otomanos continua, um pulsar distante que parece sincronizado com o medo que toma conta da cidade. É um som calculado, não apenas uma comunicação entre os soldados, mas uma arma psicológica, um lembrete de que a morte espera logo além das muralhas. Você caminha pelas ruas quase desertas, iluminadas por tochas que balançam ao vento. De vez em quando, passa por grupos de guardas patrulhando ou por famílias reunidas nas portas de suas casas rezando em voz baixa. Há um clima de despedida no ar. As pessoas falam pouco, e quando falam, suas vozes são abafadas, como se temessem atrair a atenção do destino. Decidindo buscar refúgio em um lugar de fé, você retorna à Águia Sofia. É quase impossível descrever o que vê ao entrar. O grande templo está lotado de fiéis. Homens, mulheres, crianças e idosos, todos amontoados, como se a proximidade do altar pudesse protegê-los do que está por vir. Padres e monges caminham entre a multidão, oferecendo bênçãos e distribuindo pequenos ícones. O som dos cânticos enche o espaço, um mar de vozes implorando misericórdia. No centro da igreja, você percebe algo que nunca viu antes. Ricos e pobres, nobres e servos, genoveses e bizantinos, todos misturados, sem distinção de classe. Nesse momento, a hierarquia desapareceu. O medo nivelou a todos. Um jovem monge sobe em um púlpito improvisado e começa a falar. Esta cidade é mais que pedras e muralhas, ela é o coração da fé. E ainda que nossos corpos tombem, nossa alma permanecerá invencível. As palavras dele são recebidas com lágrimas e murmúrios de aprovação, como se fossem a última centelha de esperança em um oceano de desespero. Lá fora, os guardas continuam sua vigília. Alguns olham para o horizonte com expressões vazias, outros conversam em sussurros sobre a possibilidade de fuga. Entre eles, um velho soldado segura firmemente sua lança e comenta: "Passei a vida defendendo esta cidade. Se ela cair, cairei com ela." É um sentimento comum entre muitos. Se Constantinopla for condenada, eles irão com ela. Nas ruas próximas às muralhas, a preparação final toma forma. Barris de óleo fervente são posicionados, pedras são empilhadas para serem arremessadas e arqueiros ajustam cordas de arco. Um capitão percorre os postos, lembrando a todos: não deixem que o medo os cegue. Se lutarem, lutem com tudo. É a última tentativa de motivar aqueles que sabem, no fundo, que a vitória é impossível. Você segue para um ponto mais alto da cidade, próximo ao bairro das Blaquernaia, onde a muralha se ergue firme contra o horizonte escuro. De lá, a visão é esmagadora. Milhares de fogueiras no acampamento otomano iluminam a noite como estrelas caídas.
O inimigo é como um mar vivo, interminável, preparado para engolir a cidade a qualquer momento. Entre as fogueiras, você distingue a sombra de grandes canhões sendo ajustados. Um soldado ao seu lado comenta: dizem que eles trouxeram o maior canhão já feito. Uma única pedra dele pode derrubar um portão. A ameaça é real e todos sabem disso. Enquanto observa, você percebe algo curioso. Apesar do pavor, há uma estranha calma entre alguns dos defensores. É como se, ao aceitarem a inevitabilidade do que está por vir, eles encontrassem uma paz que o medo não pode tocar. Essa mesma serenidade é visível em algumas famílias nas ruas, que compartilham refeições simples em silêncio, fazendo do momento um ritual de despedida. Mais tarde, voltando a caminhar, você encontra um grupo de jovens artistas riscando símbolos nas paredes de uma praça. São mensagens curtas: Constantinopla viverá para sempre. Deus está conosco. A luz não morre. Talvez eles saibam que as palavras serão apagadas pelo tempo ou pela destruição, mas ainda assim as deixam ali, um ato silencioso de resistência. Ao se aproximar novamente da catedral, você percebe que as orações atingiram um novo tom. Não é mais apenas súplica, mas também um cântico de entrega. As vozes unidas ecoam pelas paredes da cidade, como se Constantinopla quisesse gritar ao céu que, mesmo prestes a cair, não se renderia. O som é tão intenso que parece sobrepor-se aos tambores inimigos. Quando a madrugada avança, a cidade finalmente começa a silenciar. Os últimos defensores assumem seus postos, as velas se apagam lentamente e a tensão se transforma em uma expectativa quase insuportável. Em algum ponto do horizonte, você ouve o toque distante de um chifre. Não há dúvida, o ataque final está próximo. Você para por um momento, respira profundamente e sente o peso da história. Esta é a última noite de Constantinopla como a grande joia do Oriente cristão. Amanhã ela será apenas memória, ou talvez, para alguns, mártir. Agora, enquanto as imagens de Constantinopla desaparecem lentamente de sua mente, permita que sua respiração encontre um ritmo tranquilo. Inspire profundamente, sentindo o ar preencher seus pulmões, e solte devagar, como se estivesse liberando todo o peso dessa jornada. As muralhas, os cânticos, os sinos e os tambores agora se afastam, como ecos distantes de um sonho. Você não está mais no meio da tensão da cidade sitiada, está em um espaço seguro, sereno, onde apenas o silêncio e a paz existem. Imagine-se caminhando por um campo amplo, longe de qualquer conflito. O céu acima está limpo, as estrelas brilham com calma e uma brisa suave toca seu rosto. Cada passo que você dá o afasta das preocupações, aproximando-o de um descanso profundo e reparador. Deixe que seu corpo se acomode, que seus músculos relaxem completamente. Cada pensamento que surgir pode simplesmente passar, como nuvens movendo-se pelo céu. Você não precisa segurá-los. Agora, concentre-se apenas no momento presente. Está tudo bem. Você viajou por uma das histórias mais grandiosas e intensas do passado, e agora é hora de deixá-la ir. Constantinopla, com toda a sua glória e tragédia, ficará guardada como uma memória distante, enquanto você se permite mergulhar na calma. Seus olhos podem se fechar, sua mente pode descansar. E quando perceber, estará em um sono profundo, seguro e restaurador. Boa noite, bons sonhos.